Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o irmão Gil. Bom, voltando a falar sobre a criação do universo, sobre Gênesis. Enfim, nós já explicamos aqui muitas coisas sobre Gênesis. E aí nós temos agora o primeiro versículo, Bara Elohim, Elohim, né, que seria deuses. Bom, e aí tem várias contradições dizendo que Deus teve ajuda. Deus, né? Uau! Pessoal, para nós entender, muitas vezes nós temos que sair, tá? Nós temos que sair do mundo que nós vivemos, seja ele qual for. Por exemplo, eu vou deixar aqui uma coisa bem clara para vocês. Para mim entender sobre a criação do universo, foi necessário eu sair do mundo chamado do quadradinho, né? Esse mundo quadradinho que eu não posso fazer essa pergunta, eu sou proibido de fazer essa pergunta, eu sou proibido de ler isso aqui, eu sou proibido de ouvir isso aqui. Pessoal, para quem me conhece, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ter respostas, sempre gostei de dar respostas. E muitas vezes não tinha essas respostas, muitas vezes, uau, mas enfim. Mas uma coisa muito interessante é que eu tive que aprender sobre os costumes de algumas religiões. E isso até mesmo sobre os hindus, né? Os hindus, o deus Brahma, o deus Gange, enfim, não somente ele, mas também como outros deuses, ok? Assim também falando como os orixás, ok? Da cultura afro-brasileira ou afro-africana, como vocês quiserem falar. Isso é da África, esse costume, essa tradição de falar sobre os seus deuses, enfim, como uma das coisas mais é lindo você estudar. Vou deixar aqui bem claro para vocês, desculpa dizer aqui. Depois de 40, eu tô com 45 anos, ok? 45 anos. Há 10 anos eu estudo judaísmo. E nesse período de 10 anos que eu estudei judaísmo, também eu tive que me aprofundar sobre os mitos de algumas religiões, ok? Os hindus, os afros, para me entender tudo isso. E tudo isso eles vão contar da sua linguagem sobre a criação do universo. Quando começou, aonde. E você vai entender que é uma coisa muito interessante que vocês vão ter, sem dúvida, para quem quer aprender de verdade. Desculpa aqui dizer, vocês têm que, infelizmente, abrir mão de muitas coisas, tá? Eu não estou falando que você tem que abandonar a tua religião, você tem que sair do cristianismo, tu tem que sair do hinduísmo, você tem que sair... Não! Pessoal, nós estamos falando de estudo, de conhecimento, ok? Então eu aprendi muito a respeito dessas coisas, ok? Então vamos lá, pessoal, para nós aqui logo entender sobre... eu já respondi essa pergunta, ok, com um vídeo, mas vou responder novamente aqui. Então por que o cientista fala que o universo tem tantos bilhões de anos? Tantos bilhões de anos. Como que eu posso ter certeza que esse bilhão de anos funciona? Enfim, para a gente ter uma noção. Bom, eu quero deixar aqui uma coisa bem clara para vocês, que quando Deus criou as coisas, Ele não criou as coisas numa idade criança. Vou te dar um exemplo aqui. Deus fez o boi ou Deus fez o bezerro? Ok? Essa aqui é a questão. Deus fez o boi, Deus fez o bezerro. Deus fez Adão um homem, ou ele fez uma criancinha, um bebezinho. Ele foi lá, fez lá um bonequinho de uma criança que tinha aproximadamente 30, 40, 50 centímetros. E aí, não, Deus fez Adão homem. E segundo a tradição, fala que Adão já tinha a idade, né, de 40 anos de idade. Então quando Eva foi criada, ela foi criada com a idade aproximadamente da metade de Adão, já que essa metade de 40 é 20. Estão me entendendo? Então tudo que Deus fez, Deus
não fez de acordo com a gente tem a mente. Deus fez uma árvore. Peraí, Deus criou as árvores ou Deus fez brotar a semente? E a semente ela foi crescendo, crescendo e se tornou árvore. É assim que a gente tem essa mente. Então muitas vezes o cristão não tem essa mente, os ateus não têm essa mente, ok? Então o que para nós entender aqui, que acaba lá, nos ensina que Deus fez as coisas tudo numa idade média. Qual é a idade do ser humano? É viver quantos tempo? 70 anos? 80? 100? Isso aqui é para nós entender que Deus já fez o homem com essa idade um pouco avançada. Os animais também estavam nessa idade avançada. Então o ovo não veio primeiro do que a galinha. Nem o pintinho veio antes da galinha. Nem esquece isso. Então Deus já fez todos os animais, todos os seres humanos numa idade já apropriada para se multiplicarem. Ok? Então as plantas elas já foram criadas dando os seus brotos. Ok? As aves do céu, as aves, os animais já vieram ao mundo com a idade de se procriar. E é o caso também de Adão e Eva, eles já vieram na idade de se procriar. Ok? Então a questão que nós temos aqui é saber quem é mais elevada, quem é mais burro. Será que é o homem ou a mulher? Ou será que é o animal? Não é, muitas vezes os caras falam assim mesmo, que o culpado de tudo é Eva. O culpado é de Adão, que deixou Eva sozinha com a serpente, e vice-versa. Não tem muita lógica isso. A lógica é que, de acordo com a Kabbalah, Adão, ele ia morrer. Um dia ele ia morrer. É isso que nós devemos analisar. Ele já ia ter a sua própria idade avançada. E ele iria morrer em breve. Adão também ele ia comer da uva, da uva, ou do... Uma fala que é uva, outro fala que é figo, outro fala que é uma espécie de trigo. Enfim, isso aqui é para nós entender. Então na tradição judaica não tem maçã, ok? Não tem nada a ver com maçã. Então isso aqui é para nós entender, pessoal, que muitas vezes a gente olha isso e a gente não observa essas coisas. Então aqui acho que o que eu acabei de falar aqui para vocês aqui, eu acho que nenhum dos seus pastores, nenhum dos seus mentores chegou e falou isso para vocês. Porque na minha época de Sebreano, de Deus Amor, ninguém falava isso para mim, ninguém explicava isso para mim. Todo mundo dizia que Deus, os anjos já existiam. Mas espera aí, como explicar que Deus existe e os anjos já existiam? É por isso que nós devemos muito analisar esse contexto, tá, do mundo da criação. E é por isso que a Kabbalah vem explicar isso para nós. Vem explicar que antes do nada, antes de Deus dizer haja luz, as coisas já existiam no seu plano espiritual. Elas apenas começaram a descer para o mundo material, para o mundo Mahut, que é esse mundo que nós estamos. Então as matérias vieram para esse mundo, enquanto as forças espirituais continuam em cima. Vamos entender uma coisa, tá? O cientista fala sobre matéria, sobre a luz, sobre, enfim, a condensação de matéria, condensação de luz, condensação de som. É explicado muito dentro da ciência a respeito disso, que assim surgiu as matérias, assim surgiu, seja ela a matéria qual for, seja o material qual for, foi assim que surgiu, através de condensação, ok? Então, se você pegar o leite da vaca, ela tem um sabor, mas se você pegar um leite condensado, tem outro sabor, é condensado, ok? Então você sabe que tem uma estrutura, outra estrutura, tem um sabor, enfim, isso aqui é para você entender que o que é uma coisa, o que é uma coisa normal, que é o leite, e quando ele é condensado a isso, ok? É a mesma coisa de você pegar um cilindro de gás e colocar nele gás,
à vontade, colocar aí o que? Não consigo entender muito, o que? Dependendo do cilindro, 14 litros de gás, 14 quilos, eu acho que é litro, né? Enfim, isso vai estar condensado ali dentro. E aí vai gerar outras coisas, entendeu? Então essa condensação vai gerar energia, aonde vai movimentar motores, vai movimentar gases, enfim, outras coisas. Então isso aqui é para nós entender essa parte que nós estamos entrando. Ainda nós estamos entrando numa situação desse estudo de tentar colocar a nossa mente para nós entender sobre a ciência, para nós entender sobre o Sol. O nosso Sol vai morrer daqui a tantos bilhões de anos. Uau! Tantos milhões de anos, o nosso Sol não vai sobreviver 100 milhões de anos. É uma coisa assim, não tem um cabimento. Para quem acompanha, né, o James Webb é o telescópio criado lá por Busker, o Alan Busker. Ele está batendo foto do começo do universo, do começo de todas as coisas. Então, algumas coisas que os cientistas tentaram colocar na nossa cabeça, coisas que os cientistas tentaram colocar nas escolas, estão sendo derrubadas pelo nada mais, nada menos o James Webb a respeito do universo, que não poderia existir galácticas novas. Enfim, hoje, para quem estuda essa coisa, que é o meu caso, eu gosto de ler muito a respeito disso, você vai entender muito bem isso aí, ok? Então, essa parte aqui, pessoal, é para nós tentar familiarizar a idade que os homens falam, o carbono, 14, 1 milhão de anos. Já está comprovado que o dinossauro, pessoal, não viveu tantos milhões de anos. Já está comprovado isso, ok? Então tem uma briga aí entre os cientistas que não era para achar nenhum tipo de pele de dinossauro, algum dinossauro com pele, com carne, e já foi achado. Isso está desmentindo a teoria que 6 milhões, 30 milhões, 30 bilhões de anos atrás caiu um asteroide e matou o dinossauro. Então para quem não estuda, tá? Para quem não lê esse tipo de matéria, é muito fácil o cara chegar aqui e dizer isso. Olha, o dinossauro foi 6 bilhões de anos atrás. Para quem estuda, para quem lê essas coisas, você vê que não foi nada disso, entendeu? Mas enfim, vamos falar no próximo vídeo. A gente vai vir contar para vocês aqui sobre alguns detalhes sobre Gênesis, e aí a gente vai entrar de vez no livro de Gênesis, que é o primeiro capítulo, e a gente vai contar para vocês tudo. A gente vai tentar trazer para vocês tudo sobre capítulo por capítulo, versículo por versículo, ok? E é por isso que esse estudo que você está tendo comigo aqui pode levar até mesmo 1 ano de estudo, mas você vai aprender tudo sobre o livro de Gênesis. Tenha paciência. Muito obrigado a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo, ok? E que Deus abençoe vocês, e que a gente vai, sem dúvida, trazer coisas tanto espiritual como coisas astronômicas, ok? Para quem gosta de estudar isso aqui, é fantástico. Shalom Brahá para vocês. Se você gostou, compartilha, chama seu amigo para vir estudar com a gente aí. Dá essa força pro irmão Gil aqui e faça esse canal crescer mais ainda. Shalom Brahá e até a próxima. Shalom, muito shalom para vocês. Beijos e abraços, tá aqui do irmão Gil.